Boa tarde, crianças. Tudo bem? Hoje nós vamos estudar História. Peguem o livro de História na página 52. Vamos lá? Acharam? Então, o tema que nós vamos estudar hoje é o lugar onde vivo. O bairro, ok? O lugar onde vivo. Dois pontos. O bairro. Ok? Vamos lá? Acompanhar a leitura? Observe as imagens de bairros representadas em duas obras da artista brasileira Tarsila do Amaral. Observem outra obra de arte dela. Essa obra de arte, ela mostra uma paisagem em 1931, feita com óleo sobre a tela. Esse quadro representa um bairro rural. Rural é aonde? Cidade ou campo? No campo, né? Rural, nos anos de 1930, nos bairros localizados no campo. As pessoas vivem em casas mais isoladas umas das outras. E as atividades mais importantes são a agricultura e a criação de animais. Na imagem abaixo, também de Tarsila do Amaral, aparece uma outra obra dela, né? São Paulo, 1924. Uma pintura também feita com óleo sobre a tela. Observem que a autora, ela explorou um bairro rural, um bairro do campo, né? Vamos passar para a página 53. A artista Tarsila do Amaral representou no segundo quadro um bairro de São Paulo na década de 1920. Nessa época, a cidade tinha bairros onde ficavam as fábricas e as casas dos trabalhadores. Aí observem que um dos quadros foi no campo e o outro na cidade, né? Urbana. Vamos lá. Aí aparece uma atividade que nós vamos já fazer, ok? Vocês podem ir logo lendo enquanto eu vou apagar o quadro. Ok? Vamos lá? Primeira pergunta. O bairro onde você mora fica na cidade ou no campo? É uma resposta pessoal, mas a maioria de nós moramos na cidade, né? Então, quem mora na cidade vai responder cidade. Ok? Segunda questão. No quadro que representa um bairro rural, quais elementos lembram uma paisagem no campo? Na segunda questão tem a opção
montanhas, e rio. Na outra opção tem casas distantes, umas das outras. E na terceira opção tem muitas árvores. Quais são esses elementos que lembram uma área rural? Todos os três, né? Numa área rural pode ter montanhas e rios, sempre vai ter casas distantes umas das outras e muitas árvores. Muito bem, ok? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, também há 3 quadrados, né? 3 opções. Vamos lá, vão lendo enquanto eu vou apagar aqui. Diz assim, terceira questão da página 53. No quadro que representa o bairro urbano, urbano é cidade, isto é, a cidade. Como são representadas as moradias? Tem 3 opções. A primeira, prédios e prédios de apartamento, né? Prédios de apartamentos. Qual é a outra opção? Casas bem separadas. E a última opção, não há moradias, né? Não há moradias. Vamos lá, meus amores. Repetindo a pergunta. No quadro que representa o bairro urbano, isto é, a cidade, como são representadas as moradias? Em prédios de apartamentos, casas bem separadas ou não há moradias? Prédios de apartamento, né? Então, vocês acertaram. Porque na cidade há muitos prédios de apartamento, né? Agora vamos estudar o que é um bairro. O que é um bairro? Vamos lá estudar o que é um bairro? Enquanto isso, eu vou apagar o quadro e vocês vão ler aí, tá bom? O que será um bairro? Quem pode me dizer o que é? Bairro é uma parte da cidade ou do município. Geralmente apresenta casas residenciais, comerciais, edifícios e áreas públicas e industriais.
Nele vivem ou trabalham muitas pessoas. Esses espaços públicos são os locais comuns a todos os moradores, por isso que está dizendo público, da cidade, como ruas, avenidas, praças, parques e etc. Existem também prédios públicos, como prefeitura, tribunal de justiça, posto de saúde. Na prefeitura, quem é que trabalha? Os prefeitos e os vereadores. No tribunal de justiça, os juízes. E nos postos de saúde, enfermeiros, médicos e outras pessoas. Aí no livro de vocês aparece uma imagem de uma cidade de Natal. Essa cidade, ela fica no Rio Grande do Norte. É uma cidade, né? Vamos lá. Virem para a página 54. Já? Na página 54, diz assim: espaços particulares. O que são espaços particulares? Se públicos é para todo mundo, particular é para as pessoas que pertencem a um ou mais proprietários, como bancos, lojas, supermercados, residências e farmácias. Proprietário, relembrando, porque eu já havia falado na aula passada, é quem é dono do seu próprio, da sua própria casa, do seu próprio estabelecimento. Existem bairros que ficam perto do centro da cidade e outros mais afastados. Quando são afastados, dizemos que são bairros de periferia ou de subúrbio. Também existem bairros que ficam fora da região urbana, ficam fora da cidade, no campo. Por isso são chamados bairros rurais. Nos bairros rurais, há menos ruas e casas, predominando, quer dizer, existindo, zonas agrícolas, da agroindústria ou da pecuária, produtos de origem agrícola, Dependendo dos estabelecimentos que predominam no bairro, podemos classificá-lo em residencial, comercial e industrial. Olha só, podemos classificar os bairros em residencial, comercial e industrial. Muito bem. Vamos conhecer um deles, um de cada vez? Vamos conhecer o residencial, esse bairro aqui. Residencial. Quando existem mais residências. O que são residências? Casas, moradias, Aí aparece aí, olha, no livro de vocês, uma imagem de um bairro residencial. Uma vista da área do bairro de Recife, Pernambuco. Vamos conhecer agora o comercial. Quando é um bairro com grande número de casas comerciais, como lojas, supermercado, armazéns, padarias, quitandas, mercadinhos, bancos, farmácias, Então, é um estabelecimento comercial, é que vendem as coisas, Aparece aí uma imagem, olha, de um bairro comercial no livro de vocês. Olhem aí, na cidade
de Florianópolis, Santa Catarina. Ok, já conhecemos o residencial, já conhecemos o comercial, agora vamos conhecer o industrial. O industrial é quando há, principalmente, indústrias. O que são indústrias? São as fábricas, né? Aí aparece aí, olha, a imagem de uma fábrica na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O nosso amigo Dog está fazendo uma pergunta. De que tipo é o seu bairro? Aí cada um vai responder o seu, porque é uma resposta pessoal. Vamos agora para a página 55. Na página 55, nós vamos estudar por que existem bairros. Por que vocês acham, crianças, que existem bairros? Por exemplo, aqui em Belém, tem o bairro dos Jurunas, bairro de Nazaré, bairro da Pedreira, né? Vários bairros. Aparece aí na página 55 duas imagens. Fotos da Avenida Paulista, em São Paulo, em duas épocas distintas. A primeira, que é mais antiga, podem observar que a foto está até em preto e branco. E a segunda em 2018, já outra época, olha, tá? É possível observar as mudanças ocorridas ao longo do tempo, né? Vocês já observem que, olha, uma imagem está em preto e branco e a outra já está colorida. Mas não é só isso. Observem melhor todo o espaço, olha. Tá bom? Vamos lá na leitura. Os municípios foram divididos em bairros para facilitar a administração e a localização dos moradores. Por isso que existem bairros. Alguns bairros são muito antigos, tendo surgido na mesma época da fundação da cidade. Por exemplo, o nosso. Tem um bairro aqui em Belém que se chama Cidade Velha. Por que é Cidade Velha? Porque foi quando começou a história de Belém do Pará. Outros são mais novos, fundados em épocas recentes. Os primeiros bairros de uma cidade geralmente se formaram no centro, na região onde foram construídos primeiros edifícios públicos, como a sede da prefeitura, a delegacia de polícia, a Câmara de Vereadores. Depois, à medida que a população foi crescendo, outros bairros foram aparecendo, em decorrência das necessidades dos moradores. Bom, se foi crescendo, também tem que crescer, né? Outras moradias, não é verdade? Abriram-se ruas, fundaram-se casas comerciais ou industriais e estabeleceram-se escolas, postos de saúde e assim por diante. Para quê? Para agradar a população, né? Para servir melhor a população. Aparecem duas imagens no livro de vocês. As primeiras construções de uma cidade geralmente foram erguidas no centro. Ali se forma um bairro histórico. Por exemplo, a Cidade Velha é um bairro histórico. Por quê? Porque tem a Casa das 11 Janelas, né? Onde tem aqueles canhões, que foi quando os portugueses chegaram, né? Vieram para cá, tem toda essa história.
pois se conserva a memória do local. Segunda imagem. Bairro planejado da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Bairros novos surgem quando a população cresce e se fixa em locais em que possam construir novas ruas e habitações. O que são habitações? São moradias. Para atender a população, são também abertos estabelecimentos como os postos de saúde, casas comerciais e escola, ok? Vamos para a página 56. Continuação. Já todo bairro precisa de melhorias, não é verdade? Como saneamento básico, calçamento das ruas, abertura de espaços de lazer, como parques e praças, e postos de saúde para atender a população local. Nem sempre essas melhorias ocorrem. As pessoas, em muitas ocasiões, precisam se unir para reivindicar das autoridades aquilo que necessitam. O que é reivindicar? É exigir um bom saneamento público, de limpeza, de coleta de lixo, né? De praças organizadas, né? Escolas públicas. Então, tudo isso é um saneamento básico para a população. Observe aí no livro de vocês que aparece uma imagem de uma sede da Associação dos Remanescentes do Quilombo de São Francisco do Paraguaçu, da cidade de Cachoeira, na Bahia. É uma foto do ano de 2018. Agora vamos realizar essas atividades da página 56 e 57 para a gente concluir a aula de hoje. Como se chama o bairro que você mora? Aí é pessoal, né? 2. No seu bairro existem casas comerciais? Também é pessoal, né? Registre o nome dos seguintes estabelecimentos de seu bairro. Supermercado, se existir, você coloca. Quitanda, se existir, o nome da quitanda ou o nome da dona. Pizzaria, cabeleireiro, sapateiro. Então, a primeira e a segunda questão são pessoais. Vamos para a página de número 57. Terceira questão. Quando você vai à escola, utiliza algum meio de transporte? Ou não, quem mora perto vem caminhando, né? Que tipo de meio de transporte você utiliza? A terceira também é pessoal. Quarta questão. Quais são os locais de lazer que você conhece em seu bairro? Também é pessoal. Você frequenta algum desses locais? Qual? Vamos para a quinta. No seu bairro existe posto de saúde? Pesquise o nome e o endereço desse posto e registre. O que é registrar? É escrever. Também é pessoal. A sexta questão diz assim: escreva um parágrafo descrevendo o bairro onde você mora. Também é pessoal, tá? Mas eu posso dar uma dica. Você pode começar assim. Meu bairro é rural, se você morar no campo, mas ninguém mora no campo aqui, né? Então, meu bairro é urbano.
vírgula, nele há, aí você vai escrevendo tudo o que há no seu bairro, ok? Gente, a nossa aula vai encerrar por aqui, tá bom? Um bom final de semana para cada um de vocês e o meu coração sempre pulsando de muita saudade. Beijos, tchau!